A paz do Senhor, prezado irmão, querida irmã. Hoje nós vamos realizar nossa leitura e reflexão no capítulo 4 do livro de Deuteronômio, seus versículos 30 e 31, que nos diz assim: E no futuro, quando estiverem em dificuldades e tudo isso acontecer, então, se vocês voltarem para o Senhor nosso Deus e obedecerem aos seus mandamentos, Ele não os abandonará. Ele é Deus misericordioso e não os destruirá, nem esquecerá a aliança que fez com os nossos antepassados e que jurou cumprir. Glórias a Deus. Esse final de semana nós vamos estar em festa na nossa igreja, uma festa decorrente de uma campanha de oração, onde nós estaremos em comunhão, estaremos cultuando a Deus, congregando, convictos que muitos dos nossos amigos, parentes, vizinhos, conhecidos estarão se voltando ao Senhor, retornando para a casa do Pai. Esse versículo que eu li há pouco, ele começa dizendo: e no futuro. E o que a gente sabe quando fala no futuro? Aqui nos diz que no futuro significa que em algum momento, em algum dia que está por vir, as pessoas e os crentes se voltarão para Deus, assim como o povo de Israel se voltou. O versículo continua nos dizendo assim: e no futuro, quando estiverem em dificuldades. Quando a gente fala quando estiverem em dificuldades, nós podemos também estar falando sobre quando nós estivermos com dor, com angústias, com tribulação, provação. Então, para todas as pessoas que podem estar vivendo um momento de dificuldade, de dor, de angústia, de tribulação ou provação decorrente da desobediência, nós temos uma esperança que é o Senhor. A pergunta da manhã desse dia é: que tempo acontece isso? Em que tempo acontece as dificuldades, as dores, as angústias, as tribulações ou provações? E eu diria que para o povo de Israel e para muitas das pessoas que estão afastadas da casa do Senhor, quando elas estão em desobediência com a palavra do Pai. É no tempo que os mandamentos do Senhor não estão sendo respeitados na sua integridade. O versículo nos diz assim ainda: e tudo isso acontecer. Então, vamos relembrar. E no futuro, quando estiverem em dificuldades, em dores, angústias, tribulação ou provação, e tudo isso acontecer, e tudo isso vai acontecer, porque as consequências do pecado chegam, da desobediência ao Senhor também chegam. E o versículo continua nos dizendo assim: então vocês se voltarão para o Senhor nosso Deus. Quando o versículo fala vocês, está se referindo ao povo de Israel, mas também pode ser aplicado a todas aquelas pessoas que creem no Senhor nosso Deus e que, por alguma circunstância da vida, desobedeceram, perderam o foco e não seguiram e cumpriram os mandamentos que a palavra do Senhor nos manda. E o versículo continua nos dizendo: se obedecerem aos seus mandamentos, eles não os abandonará. A Bíblia nos diz que quando as pessoas se voltam ao Senhor, elas podem estar se voltando através da humildade, através do arrependimento, através da oração de outras pessoas, principalmente através da confissão dos pecados, aceitando ao Senhor, nosso Deus,
como Pai e Rei eterno. Eu acho importante mencionar que o seu sofrimento, ele pode levar a mim, a você, a nós, a nos apercebermos da necessidade de Deus em nossas vidas e nos levar a nos voltarmos para Deus. Nós sabemos que o sofrimento é uma parte inevitável da vida do ser humano, mas nós também sabemos que nós podemos evitar algumas consequências negativas do pecado e da desobediência a Deus através da submissão e da obediência a Deus e aos seus mandamentos. Mas, querido irmão, prezada irmã, principalmente nós podemos confiar em Deus em todas e qualquer circunstâncias. Nós podemos orientar as pessoas que estão afastadas do caminho do Pai e que estarão voltando, que todos estamos sujeitos a passarmos por sofrimentos, tribulações, angústias, provações. Mas, contudo, porém, entretanto, o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é amoroso e Ele prometeu estar conosco em todas as circunstâncias. E Ele nos deixou esse versículo para nos orientar, para nos instruir, para nos voltarmos ao Senhor quando as angústias e os sofrimentos chegam. Eu acho importante também mencionar que Deus nunca, nunca, jamais nos abandona, principalmente quando nós estamos sofrendo. Deus, Ele sempre está conosco e nos ajuda a enfrentar nossas dificuldades. Vamos voltar a ler, o versículo da manhã desse dia. E no futuro, quando vocês tiverem dificuldades e tudo isso acontecer, então, se vocês voltarem para o Senhor, nosso Deus, e obedecerem os seus mandamentos, Ele não os abandonará. Ele é Deus misericordioso e não os destruirá, nem esquecerá a aliança que fez com os nossos antepassados e que jurou cumprir. Esse versículo, como eu mencionei, é um alerta para nós. Se eu, você, nós não voltarmos para o Senhor, não estarmos com o nosso semblante, o nosso ser, o nosso eu centralizado no Senhor, nós podemos enfrentar consequências graves, incluindo a separação eterna de Deus. E cabe a nós, além de orar, nós alertarmos as almas sobre essa separação eterna, sobre a perda da salvação. Nós devemos orar e falar sobre a importância das pessoas voltarem para Jesus para uma reconciliação verdadeira com o Pai. Glórias a Deus. Que nesse versículo que nós lemos há pouco, tem a palavra voltar, que no hebraico ela pode ser traduzida como teshuave, que é da mesma raiz de voltar ou se arrepender. Então eu creio, que quem está envolvido com o Senhor, quem se arrepende, ele retorna aos caminhos do Pai. E ele não aceita estar separado, estar fora da comunhão com o Senhor. Glórias a Deus. Para terminar, nós sabemos que essa passagem foi escrita por Moisés, que foi o líder, que conduziu o povo à saída do seu cativeiro. E a história por trás dessa passagem começa com a libertação do povo do Senhor do Egito. Após anos e anos de escravidão, após Deus ter ouvido os seus clamores e ter os libertado. Contudo, depois de terem sido libertos, os israelitas continuaram a desobedecer a Deus, continuaram a seguir seus próprios caminhos. Em decorrência dessa obediência, que Deus permitiu que o povo de Israel passasse por diversas provações e dificuldades ao longo de sua jornada, pelo deserto. Mas nós devemos nos lembrar em todo o tempo, que o versículo 31 nos diz assim: Ele, Deus,
não nos abandonará. Deus não abandona. Eu, ele, ela, nós. Deus é misericordioso e não destrói. Deus não esquece a aliança que fez com os nossos antepassados e que jurou cumprir. Glórias a Deus. Que possamos, nesse final de semana, estarmos com os nossos olhos, os nossos corações, as nossas intenções voltadas àquelas pessoas que nós estivemos dedicados em oração nessa campanha. Que isso sirva de alerta, que isso sirva de impulsionamento para que cada dia mais nós estejamos com os olhos voltados para o reino, que nós estejamos com os olhos voltados para alcançar almas que estão sedentas e muitas vezes, por falta de orientação, estão afastadas do caminho do Senhor. Amém.